Shalom, estou voltando para mais um vídeo porque eu quero me exprimir a respeito da desinformação que o público brasileiro e o público ocidental em geral está sendo vítima e isso está contribuindo para o aumento do antissemitismo. Então, eu hoje vou fazer um passeio pela história, um passeio curto, e eu incentivo fortemente as pessoas que seguem o meu canal, que elas não se satisfaçam com o que eu falo, ou com o que eu vou falar. Eu incentivo vocês a pesquisarem por si mesmas, a se informarem por si mesmos, tá? E terem a sua própria opinião e tirarem as suas próprias conclusões, porque é isso que está faltando no mundo ocidental hoje em dia, sabe? E isso eu quero falar principalmente sobre o advento do comunismo, que é a ideologia que impera hoje em dia no mundo ocidental, embora não tenha esse nome, para enganar as pessoas, para camuflar as suas intenções. Então, vamos dar um pulinho lá em Karl Marx. Quem foi esse homem? Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele foi um filósofo, teórico político, economista, historiador, sociólogo, jornalista e socialista revolucionário, nascido na Alemanha. Suas obras mais conhecidas são o panfleto de 1948, o Manifesto Comunista, e os seus 3 volumes do Das Kapital, de 1867 a 1894. Marx estudou nas universidades de Bonn, Berlim e Jena e recebeu um doutorado em filosofia nessa última, em 1841. Importante. O pai de Marx, um judeu não religioso, se converteu ao cristianismo antes do nascimento de Marx. O avô materno de Marx era um rabino holandês, enquanto na linha paterna havia rabinos na família dele desde 1723, sendo o último o seu avô Meir Halevi Marx. O pai de Marx, que se chamava Herschel, resolveu se converter ao cristianismo não por convicção religiosa, mas para escapar à perseguição após a revogação da emancipação judaica na Renânia. Quer dizer, ou seja, os judeus que tinham liberdade de ir à universidade e trabalhar como advogados e outras profissões prestigiosas perderam essa prerrogativa. O pai de Marx, então, se converteu do judaísmo para se juntar à Igreja Evangélica da Prússia, mudando o seu nome Yiddish de Herschel para o nome alemão Heinrich. Marx, como todo mundo sabe, cunhou a famosa frase dizendo que a religião é o ópio do povo. Essa frase engloba todas as religiões, mas os cristãos que conhecem a história do marxismo percebem que Marx tinha uma antipatia especial pelo cristianismo. E a explicação é essa conversão forçada feita pelo seu pai para poder se sentir um cidadão normal, o que era vetado aos judeus na Prússia do século XIX. As doutrinas marxistas prosperaram na Rússia e na China, que se tornaram sociedades socialistas por intermédio de revoluções armadas. Quem não aceitasse a nova forma de governo era executado, e a União Soviética promoveu o chamado Terror Vermelho,
cuja estimativa varia entre 100 mil e 200 mil mortos, embora uma fonte chegue a dizer que o total de vítimas possa girar em torno de 1.300.000 pessoas russas. Já na China, estima-se que 20 milhões de pessoas foram executadas durante a tentativa de Mao Tse-tung de implantar o comunismo à força. Esses números incluem os dissidentes e todos os membros da sua família, que era e ainda é um costume chinês de punir. Bom, eu não vou falar de Cuba ou da Coreia, mas eu estimulo que os mais curiosos procurem na internet como se desenrolaram as revoluções comunistas nesses países. Eu só vou dar um spoiler de que os métodos foram idênticos aos da Rússia e da China. O mundo ocidental e capitalista, obviamente, condenou esses massacres e talvez o comunismo tivesse morrido como morreram o nazismo e o fascismo, se não fosse por um detalhe, digamos, diabólico. A ascensão de um escritor, teórico político, jornalista, crítico literário, linguista, historiador e político italiano chamado Antonio Gramsci. Ele foi membro fundador e secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado pelo distrito de Vêneto e foi preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Gramsci é reconhecido principalmente pela sua teoria da hegemonia cultural, que descreve como o Estado deve usar nas sociedades ocidentais as instituições para conservar o poder. Antes de ser preso por Mussolini, Gramsci escreveu ensaios sobre literatura e teoria política, publicados em jornais operários e socialistas na Itália. No Brasil, uma parte desses textos foi publicada no livro Escritos Políticos. Do período da prisão, há duas obras: Cartas do Cárcere, com as mensagens para parentes e amigos, e os 32 cadernos do Cárcere, que contém o cerne, o âmago da sua teoria da hegemonia cultural, que são, entre outros, tá? Vou dar um resuminho bem pequenininho. Ampliação da concepção marxista do Estado. Necessidade de educar os trabalhadores e de formar intelectuais provenientes da classe trabalhadora, que ele denominava de intelectuais orgânicos, e distinção entre sociedade política e sociedade civil. Há muito mais do que isso, mas eu aconselho você a pesquisar por si mesmo. Antônio Gramsci. Basicamente, o que Gramsci propunha com a sua hegemonia cultural é que a classe dominante, no caso os comunistas, exercessem o seu poder sobre as classes dominadas, o povo, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação. Este é o tipo de comunismo que foi implementado no mundo ocidental de maneira sorrateira. E o que vemos hoje é uma educação, uma religião e uma mídia decadentes, devotadas à escravidão da alma humana. E são essas instituições, sobretudo as universidades e a mídia, que hoje promovem a desinformação e o antissemitismo. O antissemitismo sempre existiu, mas se tornou institucionalizado a partir do advento do cristianismo. E nós vemos isso através das cruzadas, da Inquisição,
da Inquisição, da criação dos guetos, que visava manter os judeus afastados dos cristãos e de todas as sofisticadas formas de opressão que reis e imperadores cristãos desenvolveram para reprimir a participação dos judeus nas atividades sociais. O clímax desse antissemitismo foi o Holocausto no século XX. Hoje em dia, não se pode mais falar de antissemitismo religioso cristão, mas sim de antissemitismo cultural. Por quê? Porque esse mesmo mundo pós-cristão, e a expressão não é minha, eu vi no vídeo de uma cristã que está observando o declínio da fé cristã, esse antissemitismo continua a aumentar. Ora, se os cristãos não são mais antissemitas, por que o antissemitismo continua crescendo? Porque o semitismo esteve camuflado depois da Segunda Guerra Mundial, porque não era de bom tom uma pessoa dizer que não gostava de judeu, né? Mas voltou a ficar descarado depois do ataque sofrido por Israel em 7 de outubro de 2023, o ano passado. Por que a expressão antissemitismo cultural? Porque floresce na cultura ocidental outrora cristã ou de base cristã. Embora o assassinato de Jesus não seja mais um motivo do ódio contra os judeus, a verdade é que esse ódio permanece, mesmo que a causa seja difusa e até desconhecida para a maioria dos antissemitas do século XXI. Ou seja, o antissemitismo cultural é herdeiro do antissemitismo cristão do Ocidente. E foi, obviamente, o Ocidente, que já não tão cristão, que transmitiu o seu antissemitismo histórico ao mundo islâmico. Agora, qual é a relação entre comunismo, Antônio Gramsci e antissemitismo? Resumidamente, o comunismo é contra toda e qualquer religião, não somente o cristianismo ou o judaísmo. Na Índia, sobretudo no estado de Kerala, os comunistas estão incendiando templos hindus da mesma forma que os islamistas estão incendiando igrejas na França. O objetivo do comunismo é acabar com todas as religiões. A teoria da hegemonia cultural de Antônio Gramsci prosperou no Ocidente. Basta olhar o mundo à nossa volta. Como o comunismo ditando as regras nas universidades e na mídia com todo o conforto. O judaísmo representa tudo o que o comunismo odeia. Crença em Deus, mas também crença em valores morais, ética, respeito à família, respeito à propriedade privada, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de ação, crescimento intelectual e progresso para o bem de toda a humanidade. Resumidamente, isso é o judaísmo. Coisas que o cristianismo também pregou, mas infelizmente não conseguiu implantar no mundo porque o cristianismo não ensina o cristão a trabalhar sobre as suas midot, sobre os seus traços de caráter, a fim de enfraquecer a sua tendência para o mal e assim melhorar individualmente a fim de formar uma coletividade de pessoas que praticam boas ações. Esse é o objetivo da Torá, a lei de Moisés, e nós judeus compreendemos que a Torá é o manual de instrução que o Eterno deu ao ser humano para ser feliz na terra. Ao considerar a lei ultrapassada, o cristianismo tirou do homem a possibilidade de viver no reino de Deus. Hoje em dia, o antissemitismo se alastra através da desinformação da mídia, que usa jornalistas e políticos influentes para falar mentiras sobre Israel.
Essas pessoas influentes estão cientes de que o seu público não tem acesso à informação isenta, nem tampouco tem senso crítico para procurar fontes alternativas de informação. Assim, chega ao público a informação de que Israel está matando indiscriminadamente palestinos em Gaza e agora libaneses. Jamais se diz que grupos terroristas como Hamas e o Hezbollah subjugam os palestinos e os libaneses, fazendo da vida deles um inferno. Os cidadãos comuns estão vendo suas vidas, seus sonhos e o seu futuro destruídos por terroristas, mas nenhum analista ocidental mostra ao seu público entorpecido a verdade dos fatos. A verdade é que Israel está sob risco de aniquilação. Os israelenses estão ameaçados de extermínio e o nosso governo tem que agir para salvar Israel e os seus cidadãos, além de garantir a segurança dos judeus pelo mundo. No fim da Segunda Guerra Mundial, muitos europeus disseram que não sabiam o que estava acontecendo nos campos de concentração. Hoje em dia, os ocidentais não querem saber o que está acontecendo em Israel. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para fontes judaicas em português sobre a visão israelense da guerra. E eu espero que vocês se interessem em buscar essas informações e saiam desse torpor que tomou conta do mundo, sabe? E está fazendo o antissemitismo avançar, com riscos não somente para os judeus, mas também para os cristãos, sabe? Porque a ideologia do comunismo é acabar com a religião, é acabar com a liberdade do homem, é tornar o homem um escravo dessa nova religião chamada comunismo. Shabbat Shalom.